Primeiro tempo. 45 minutos para leões com raça. Ora viva a todos, bem-vindos ao Primeiro Tempo, o podcast do Rugido Verde, 45 minutos para leões com raça. Vamos a mais uma sessão do nosso podcast e hoje, com uma novidade, temos um convidado, o Gonçalo. Gonçalo, bem-vindo ao podcast do Rugido Verde, ao Primeiro Tempo. Boa noite, obrigado. Só aproveitar para dizer que é um prazer gigante poder colaborar e contribuir para um projeto em que, acima de tudo, acredito imenso. Excelente. Nós é que agradecemos a tua presença aqui e temos também, para além da minha habitual presença, o Anónimo Sabino. Simão, estás desse lado? Estou aqui, mais uma semaninha, não é? Sim, senhor. Mais uma semana. É sinal que estamos vivos, que o Sporting ainda existe, para já, e que a vida decorre com alguma normalidade. Ora bem, temos uma sessão bastante interessante, uns 45 minutos de um jogo que esperamos seja bem disputado. Nesta semana vamos falar um bocadinho sobre essa coisa maravilhosa chamada o caso Cashball. Vamos também tentar perceber o que é que isso é, que há muita conversa no ar, mas pouco se percebe o que é isso na realidade, o caso Cashball, esse nome bastante interessante que inventaram. Depois vamos falar com algum detalhe sobre a formação do Sporting, aquilo que tem falhado, se é que alguma coisa tem falhado na nossa formação, e parece-me que é claro. Qual é a ligação desta atual direção com a formação do Sporting e aquilo que se está a passar com a saída de diversos jogadores jovens que estamos a assistir nesta pré-temporada. Por último, vamos ter também os mais e os menos de cada um de nós que estamos a participar neste podcast e depois teremos ainda tempo para o tempo extra habitual. Ora bem, vamos então iniciar a nossa conversa e começamos então por essa coisa fantástica chamada o caso Cashball. O caso Cashball, que a mim me lembra um pouco a história do Grinch. O Grinch, que é aquela história de Natal sobre uma figura que odeia o Natal e que é um bocado contra tudo o que é o espírito de Natal. Uma história interessantíssima para as crianças, mas é uma figura que não existe. Ora bem, o caso Cashball parece-me assim o Grinch do futebol português. Ora bem, vamos dar prioridade ao nosso convidado, ao Gonçalo. O que é que entendes que é o caso Cashball? Qual é a tua ideia deste pseudo-escândalo? É assim, o Cashball, eu tenho de ser sincero, quando saiu foi um choque. Eu acredito que tenha sido um choque para uma grande maioria de sportinguistas, porque nós estamos habituados a que o nosso clube não entre em qualquer tipo de esquemas. Acreditávamos na direção que estava no poder e foi um choque. Neste momento, passado alguns meses, eu acho que a melhor caracterização do Cashball é uma mão cheia de nada, porque Cashball acaba por nascer lançado por um senhor chamado Henrique Machado, que na altura era jornalista nessa excelente casa de jornalismo chamada CMTV, que até me custa dizer o nome, em conjunto com a Tânia Laranjo. A verdade é que, entretanto, meses depois do Cashball sair, começaram a aparecer uns prints em que quem realmente veio denunciar um senhor chamado Paulo Silva, que era empresário, recebeu 30 mil euros para dar esta entrevista ao CM. Apareceram outros prints deste Paulo Silva em que ele admite que Paulo Gonçalves, essa também figura tão imparcial do futebol português, tão inocente, o tentou corromper para que ele contasse a história se não estou em erro, do balneário de Chaves, quando o Sporting jogou. Eu já não me lembro bem, não tenho a certeza Sim. da época, se foi 16-17, ou penso que foi 16-17. Também Sim. metia o Otávio Machado na equação. E a verdade é que agora o Cashball volta a erguer-se, entre aspas, pela mesma mão que se tinha erguido da CMTV, porque este Henrique Machado foi contratado para a TVI há coisa de 2 meses. Portanto, a TVI do José Eduardo Muniz, que é administrador da SAD do Benfica, a TVI
sei lá, de Rui Pedro Brás, João Querido Manha, nem vale a pena estar aqui a dizer estes nomes porque acho que acaba por manchar este programa, portanto, só aqui com meia dúzia de nomes e com meia dúzia de factos, acho que é fácil comprovar que o Cashball é uma mão cheia de nada. Ora bem, é essa a ideia que eu tenho, aliás, mas ó Simão, então andávamos a pagar a jogadores de handball do Benfica para eles perderem jogos com dinheiro em envelopes com o timbre do Sporting com Portugal? Então, mas somos uma cambada de idiotas a corromper. O que é que achas, Simão? Eu, 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 hum, eu concordo plenamente. Eu até ia dizer aqui uma coisa muito interessante e muito bonita e profunda, não, mas eu concordo. Aliás, eu quando tento corromper alguém, eu por norma não é só timbrado, mas eu vou ao notário, e peço mesmo para autenticar. E ponho no envelope à frente que é assim, envelope de corrupção. Que é mesmo para ter a legenda, para Uhum. terem a certeza que aquele dinheiro é destinado à corrupção. E como o Gonçalo Ora disse, bem. isto é uma fantochada que foi reciclada nestes dias, que é outra vez o mandante, não é? Houve hoje um incêndio em Setúbal, é o mandante. Isto é sempre o mandante e Uhum. recicla-se notícias e acaba por ser por aí, mas pronto, é o que temos, acaba por ser o que temos. Sim. Aliás, eu acho que devo anunciar em primeira mão que o podcast Primeiro Tempo vai criar um prémio para um concurso que terá como tema A Culpa é do Bruno. E, portanto, aquele caso que for mais relevante e que tiver maior impacto na sociedade portuguesa será aquele que vai levar o prémio A Culpa é do Bruno. Mas, ora, voltando ao cashball, hum, tendo em conta a credibilidade das fontes que deram origem ao caso, Gonçalo, como é que vês o trabalho do jornalista? Será que existiu uma agenda por trás do lançamento deste suposto pseudo-escândalo? Eu gosto de me cingir a factos, mas quer dizer, isto tendo em conta que o Cashball saiu na data em que saiu, tendo em conta que saiu no órgão de comunicação social que saiu, tendo em conta que todos os nomes que eu disse aqui estão de certa forma ligados àqueles que nós já sabemos, eu acho que sim, até, acho que para além dos factos todos acertados que nós já falámos aqui, acho que é fácil comprovar a falta de credibilidade de Cashball. É que eu estive muito atento esta semana nas redes sociais, principalmente a adeptos do Porto, e os próprios adeptos do Porto, que seriam os mais prejudicados com este caso, não acreditam, não dão credibilidade nenhuma ao processo. Portanto, acho que isto é uma fantochada. É daquelas coisas que só nos acontece a nós porque, porque ninguém com dois dedos de testa pode acreditar neste processo. Uhum. Isso é que, enfim, seria o princípio, o bom senso que nós Exato. esperaríamos que existisse e que as audiências tivessem a capacidade de discernir uma história da carochinha da realidade. Mas parece que isso não é o caso. Aliás, o advogado de Bruno de Carvalho teve que intervir, embora de forma bastante comedida, nas redes sociais, quando foi questionado sobre este ressurgimento do caso Cashfall, dizendo aquilo que é óbvio. O nome de Bruno de Carvalho não está ligado de alguma forma como arguído, testemunha, assistente do processo e, portanto, não há razão nenhuma para o nome dele ser vir à baila. Mas a questão aqui é que parece que há um certo e determinado jornalismo que não se cansa de vir lembrar sempre o mesmo nome quando se trata de assassinar o perfil da pessoa publicamente. Não achas que é isso, Simão? Sim, claro, isto tem sido uma constante nos últimos 8 anos, um bocadinho mais de 8 anos, porque Sim, foi na sim, altura sim. da primeira candidatura do Bruno à presidência do Sporting, em que falam das falências que ele tem nas empresas dele, que depois algumas não eram falências e depois outra é que ele só era o administrador e não era o dono, e depois aquilo é uma festa do caraças. E como se fala em Portugal, bom gestor é aquele que tem um processo em tribunal, portanto eu nem sei qual é o problema, pelos vistos essa máxima não se aplica ao Bruno, mas tudo bem.
E depois continua com a consistente destruição de caráter que foi feita naqueles 2 primeiros anos, que foi abrandando. Depois ele torna-se presidente do Sporting. Depois era ele que não ia conseguir negociar com a banca porque era um incapaz. Depois ele negocia com a banca, não ia durar 6 meses porque não tinha experiência. Depois dura 5 anos e tem que se arranjar um caso em Alcochete que ainda tem muito para explicar, porque aquilo é uma... Não é? A gente já abordou um bocadinho isso e aquilo não tem de ponta para onde se lhe pega. Pois é o cashball no mesmo dia que não mete o Bruno, mete o Geraldes, e eu duvido até certo... Duvido muito, não é certo ponto, eu duvido muito que o próprio Geraldes tenha o que quer que seja a ver com isto. E depois ainda temos a continuidade desta destruição de caráter. Lá está, como se falou há algum tempo e que o próprio Bruno alertou para isso, já tinham notícias preparadas a dizer que o homem é pedófilo. Portanto, o homem é pior que o Escobar, o homem é pedófilo, é traficante de droga, é misógino, é um criminoso, é um corrupto, causa falências nas empresas. Foi uma destruição de caráter que mostra a força, a qualidade do jornalismo nacional, que é muito perto de zero. E aliás, eu diria, há jornais que até apreciava ler, há jornais que ainda aprecio mais ou menos ler em Portugal, mas a partir do momento em que todos quase saltaram para isto, todos eles mostram o nível de credibilidade e o nível de consistência que têm no seu produto. É tanto tão simples quanto isto. Há sempre uma agenda num jornal. Por muito que digam, há uma agenda de esquerda, de direita, há uma agenda ligada ao Benfica, neste caso nos jornais esportivos, há uma agenda ligada ao Sporting ou ao Porto. Sempre foi assim, sempre vai ser. Mas isto foi um nojo. A palavra correta para descrever é um nojo, do princípio ao fim, e continua a ser um nojo, e vai continuar a ser um nojo até o Bruno de Carvalho ser nada mais que uma pequenina memória na cabeça das pessoas. E ele aí, se decidir aparecer outra vez, vai voltar o nojo. Vai voltar o problema todo outra vez. Pode ser daqui a 20 anos. Alguém vai se lembrar que o Bruno há uns 20 anos atrás que aconteceu isto, aquilo e aquilo outro. Mas por aqui me fico. Não, aliás, revelas um ponto bastante interessante, que é, para além do assassinato de caráter, aquilo que me parece que sobressai do caso Cashball é a tentativa de juntar o Sporting ao clube dos corruptos mora em Portugal, que são, obviamente, toda a gente sabe, em diversas instâncias e diversas formas, aqueles que controlam o sistema e que têm vindo a controlar ao longo de décadas. Mas isso talvez seja uma conversa para outra emissão. Mas, Gonçalo, então temos aqui um caso e não nos vamos demorar muito mais no cashball, porque histórias da carochinha são boas, é para pôr meninos a dormir. Temos aqui um caso em que temos um suposto corrupção, mas não temos corrompidos. O que é que aconteceu aos corrompidos neste caso? Pois, isto... Não sei, para mim é quase inexplicável falar do cashball, mas ainda queria só voltar Sim. um bocadinho atrás, porque parece que dá a ideia de que eu tento arranjar só aqui culpados externos. Não, eu acredito que, por exemplo, um dos nomes mais manchados neste caso todo foi efetivamente o do atual diretor desportivo do Farense, o do André Geraldes, que não se coibiu de deixou de estar detido. Horas depois estava na CMTV a dar uma entrevista em direto, e eu lembro-me, porque eu vi, e para estes casos não tenho memória curta, lembro-me de haver ali um tom de tentar empurrar para Bruno Carvalho as culpas. Portanto, há aqui muitas coisas que eu não consigo explicar, mas se calhar não consigo explicar porque não tem a mesma explicação, porque isto carece de factos, carece de fontes, carece de tanta coisa que Sim. Não me posso alongar mais que isto. Sim, que só um jornalismo com uma determinada agenda é que poderia continuar a tentar ressuscitar esta história. E uma última pergunta para ti, Simão. Achas que isto vai dar em alguma coisa? Que o cashball vai ter algum resultado prático que vai afetar o Sporting? Não. Eu, a partir do momento em que ouço casos em que há e-mails, escutas, tudo e mais alguma coisa que não dão em absolutamente nada, ou mesmo só casos com escutas e documentos palpáveis. Por exemplo, um exemplo muito análogo que eu ia dar do caso do... semelhante a esta questão do... Há um corruptor, mas não há um corrompido, quase. É o caso da agência Cosmos e do salvo erro do Calheiros, nos anos 90, do Porto, em que, quer dizer, o Porto corrompe,
o árbitro é castigado, ou o árbitro é isto ou aquilo, mas não há corruptor. Isto é a mesma coisa. Isto aqui quer dizer, é a mesma coisa nesse sentido. Agora, se isto vai dar na alguma coisa, não. Isto vai cair no esquecimento quando o objetivo estiver finalmente concretizado, que é o de terminar o assassínio público da pessoa Bruno de Carvalho e de toda a gente que estava ligada com ele. Eu até me admiro não terem puxado mais nomes dos que estavam na direção, mas deduzo que isso ainda esteja na gaveta. Quando falhar o Bruno, vai entrar o outro, e depois entra o outro, e depois entra mais um. Vai ser isto durante mais um ano ou dois. Quando tiver terminado a agenda, pronto, fecha, não aconteceu nada, está tudo bem. Ou eu tenho a impressão que quando Bruno Carvalho aparecer numa valeta, que me parece que é o objetivo de algum dos jornalistas que estão nesta altura e já há bastantes meses, anos, a perseguir uma certa determinada agenda, que é de vou mais longe, mais do que o assassinato do perfil, é a eliminação física da pessoa. E eu acho que esses jornalistas, caso isso, e esperemos que não se chegue a esse ponto extremo, caso isso venha a acontecer, terão de ter a consciência que vão ter sangue nas mãos. E esperemos que isso não venha a acontecer. Bom, julgo que já demos demasiado tempo à história da carochinha do cashball. Vamos mudar um pouco o tema e vamos para a formação do Sporting. A formação do Sporting, que no meu caso, a minha ideia é que é um bocado paradoxal, já que o Sporting é conhecido como sendo um clube formador, mas que ao longo dos anos, se não décadas, tem vindo este paradigma tem vindo a suceder, que é o primeiro, não tirar depois o valor desportivo dos jogadores que forma, dado que eles saem bastante cedo, e basta às vezes também acontecer que se diz que falhamos na formação do homem e de que não conseguimos imbuir sportinguismo nos jovens que estamos a formar. Qual é o teu ponto de vista sobre, em geral, sobre a formação do Sporting, Gonçalo? Eu acho que a nossa formação vive de um combustível que vem das vendas ainda de Cristiano, de Nani e agora mais recentemente, mas numa escala mais reduzida, de João Mário e do Adrian, porque se é verdade que durante muitos anos não se deu a devida atenção à formação, depois, entretanto, em 2013, entra Bruno Carvalho para o Sporting, mas a prioridade não era a formação, a prioridade era realmente cortar com a debilidade financeira que assolava o clube. No entanto, e ao contrário do que os atuais dirigentes do Sporting tentam passar cá para fora, tentam escamotear, a verdade é que, em termos físicos, pelo menos, a Academia levou umas grandes obras. E se calhar não houve mais do que isto porque também não houve tempo, porque a formação é muito difícil de se ver a curto prazo evolução, porque os próprios jogadores demoram a evoluir. Um jogador que começa uma carreira, que entra agora para o Sporting com 9, 10 anos, só daqui a 7, 8, 9 anos é que se poderá saber se vai ter potencial para chegar à equipa A. Portanto, é muito difícil, a não ser que haja mandatos longos, que é uma coisa que no Sporting, pronto, todos sabemos que é muito difícil, a não ser que alguém consiga estar no poder tempo suficiente para mostrar serviço, é muito difícil ver melhorias assim, grandes melhorias na formação. E Simão, qual é o teu ponto de vista? A nossa formação está, como diz o outro, em saldos. Eu concordo plenamente com o Gonçalo quando ele diz que nós vivemos muito do combustível do Ronaldo e do Adrian, do João Mário, do Nani, até mesmo, pronto, vamos assim descer um bocadinho, não querendo ofender a pessoa, obviamente, com todo o respeito que lhe devo como jogador, mas do próprio Hugo Viana, que até saiu na altura por uns bons milhões, Verdade. não foi um jogador que saiu, ele saiu até, acho, o mesmo valor que o Ronaldo, apesar de ter sido uns anos depois, portanto acaba por ser um valor mais baixo, não é? Mas a nossa formação, eu acho que já há muitos anos que não é atualizada. O que é que eu quero dizer? E aqui não tem que ver com renovar a academia, com criar melhores condições para os atletas, nada disso. Eu acho que o nosso esquema de formação, ou seja, como nós olhamos para a formação e como nós fazemos a nossa prospecção, como nós adquirimos o talento
desenvolvemos o talento e fazemos o talento chegar à equipa A, está preso nos anos 80. E já está presa nos anos 80 desde que o Ronaldo saiu. Já nessa altura estava. A nossa formação é muito de o olheiro. Isto é a minha opinião, eu não percebo nada de formação, mas a opinião que eu tenho e que eu ouvi de quem percebe, que não sou eu, que eu não ouço a minha própria voz nesse sentido, é que vamos ao jogo da equipa X que tem por norma boa prospeção, vemos um jogador ou dois que nos interessam, oferecemos um contrato de formação, oferecemos a educação, o jogador vai para a academia, estava há X tempo, chega à equipa de júniores, vai para a equipa de sub-23 ou B, ou vai emprestado, dependendo se temos ou não, porque isto tem sido uma festa, é B, é sub-23, é nada, volta a repetir. E depois, historicamente, até aí temos estado mais ou menos bem, apesar de estarmos presos nos anos 80. Mas depois, quando fazemos a transição para a equipa A, falhamos completamente. Isso é logo uma das coisas mais notórias no falhanço da nossa formação. A seguir, é que com o evoluir das tecnologias, das abordagens, de tudo mais, nos processos formativos de jogadores, nós temos agora clubes como o Benfica, e aqui tenho que falar, porque a formação deles evoluiu imenso nos últimos anos. Eles passaram de não terem talento nenhum a produzirem jogadores como o Bernardo Silva. Portanto, aqui temos que lhes dar valor. Eles estiveram bem no campo da formação. E de repente eu olho para a nossa formação comparada com a deles, para as metodologias de treino, para as metodologias de aquisição de talento, até mesmo pelo que eu sei, o facto de eles pagarem, nem que seja valores residuais, mas não interessa, pagarem a jogadores da formação, ou neste caso aos pais deles, para eles estarem a treinar no Benfica, enquanto que nós oferecemos um saco de amendoins. E isto evoluiu. Isto antigamente não se pagava, era muito bom, era muito bonito o jogador estar na formação de Sporting a melhor de Portugal ou na de Barcelona a melhor de Espanha. E neste momento os jogadores são pagos na formação. Já há muitos anos eu tive a nível jovem, não no futebol, mas no futsal. E no futsal alguns clubes já pagavam há 10, 15 anos atrás. Ou seja, nós ficámos parados no tempo aí, completamente parados no tempo. Sim. Desculpa, ias dizer alguma coisa. A questão é que... Não, tens o teu ponto é absolutamente correto. O que temos agora é que uma realidade do futebol moderno, que é uma realidade que nos diz que a partir do momento em que os jovens se começam a destacar, e mesmo ter a idade 12, 13, 14, 15 anos, não só tens os grandes clubes portugueses atrás deles, mas também tens clubes internacionais que, não podendo oferecer contratos oficiais nessas idades, os vinculam, ou pelo menos vinculam os pais de imediato. Por isso não é um pouco utópico, nesta altura, que um clube se dedique à formação como forma de ser sustentável? O que é que achas, Gonçalo? Sim, eu acho que não, porque eu costumo ver sempre isto numa perspectiva de se os outros conseguem, nós também temos de conseguir, não é? Acho que isto é é exatamente como vocês disseram. O Sporting parou no tempo, não tem a estrutura de prospeção do Sporting, parece-me super limitada. Quando, por exemplo, eu ou vocês os dois, nós podíamos participar na prospeção do Sporting. Nós que às vezes vemos jogos de equipas A, equipas B, regional, o Sporting podia ter uma plataforma, por exemplo, para os seus sócios ou adeptos poderem participar nisso. Não custava nada. Há quem faça isso voluntariamente. Há quem, por exemplo, à noite gosto muito de ver campeonatos sul-americanos. Também fazia isso. Trata-se de agilizar aquilo que já... Só que eu, se antes ainda achava que havia vontade para isso, mas se calhar não havia, não era uma das prioridades, ou não sei qual foi a razão, eu acho que neste momento não há grande vontade em dar uma volta à formação de Sporting, porque reparem, nós temos Frederico Varandas publicamente a dar a entender que para haver aposta na formação tem de haver a qualidade na formação, ou seja, a dizer diretamente que o Sporting não tinha qualidade na formação. Depois temos uma alegada aposta na formação, agora no estágio que o Sporting está a fazer, mas que não é aposta nenhuma na formação, porque apostar na formação não é pôr os nossos jovens como substitutos da equipa titular, é ir lançando, porque quer dizer, substituir 8 titulares por 8 jovens e lançá-los para o campo não é aposta nenhuma na formação, não nos tentem atirar areia para os olhos. E mais do que isto, que para mim acaba por dar uma grande machadada na nossa formação nos próximos anos, foram os processos de rescisão. Nós andámos anos inteiros a ver formados em Alcochete como ídolos, como referências,
que de um momento para o outro rescindem, uns voltam, outros não voltam, mas têm acordos. E quer dizer, o que é que os jovens da nossa academia hão de achar quando é tão fácil ídolos, supostos ídolos, maltratarem desta forma o clube? É muito difícil. Eu diria que é quase impossível, mas é utópico pensar que quando estamos a formar jovens atletas, esperar que eles sejam ou se tornem um bocadinho sportinguistas. O que é que achas, Simão? Eu não acho que é utópico, eu acho que é perfeitamente possível. E mesmo não os tornando sportinguistas, por exemplo, digamos que eu, por exemplo, trabalhei para o Benfica, ou trabalho para o Benfica, ou um dia trabalharei para o Benfica. Espero bem que Vá não de tenha que retro. chegar a esse ponto, exatamente, espero bem que não tenha que chegar a esse ponto, e antes disso, eu acho que preferia dormir na rua. Mas vamos supor que chegue a esse ponto. A partir do momento em que o Benfica se tornasse a minha entidade patronal, eu devia-lhe respeito. Eu fui criado assim. Isto foi os valores que eu tive a crescer. Eu tinha que os respeitar. É a minha entidade patronal, mete-me ordenado ao fim do mês, ou dá-me treino, ou dá-me, seja o que for. No caso de um jogador de formação, dá-me educação e dá-me formação. Eu tenho que os respeitar. E eu acho que o que nós não incutimos aos nossos jogadores, em primeiro lugar, sejam eles benfiquistas, portistas, sportinguistas, sejam do Estoril, do Belenenses ou do Arrifanense, seja do que for, é que nós não lhes incutimos valores como homens. E esse é o que falha, é não dizer, ok, tu não és sportinguista, sim senhor, nós aceitamos, não há problema nenhum, mas tu tens que respeitar, tu tens de ter uma educação cívica, tu tens de ter uma educação correta e certa. E eu acho que isso é o que falha, e a culpa não é só do Sporting, como é óbvio, é também dos pais dos jogadores, mas se o jogador passa 6 ou 7 ou 8 horas numa escola perto de Alcochete, e depois muitos deles vão viver para a academia, nós podemos incutir pelo menos os nossos valores nos jogadores nessas horas em que eles estão na academia. Podemos servir nós de pais deles, de lhes dar alguma educação cívica como seres humanos e como pessoas. E aí é onde nós estamos a falhar. E depois, lá está, havia-se a isto o futebol moderno. Porque antigamente havia aquele romantismo do jogador que ama ao clube e do jogador que nunca sai. E temos exemplos relativamente recentes. O Maldini, que retirou-se em 2006 ou 2007, e temos o Totti, que se retirou o ano passado e que ficaram toda a carreira no mesmo clube. Ainda temos esses exemplos, mas são cada vez menos. Isto nos anos 60 e 70 era festa, era tudo. Eram todos assim. E depois aqui também é uma gestão de expectativas. Nós, como adeptos, também não podemos esperar que todos os jogadores vão ser extremamente dedicados e ficar no clube porque são sportinguistas. Opá, eu falo por mim, eu se estivesse na situação que estou hoje em dia e fosse jogador de Sporting, sportinguista como eu sou, não havia dinheiro no mundo que fosse pagar eu sair do meu clube. Mas também, olhando historicamente para a confusão que o nosso clube é, eu se calhar se estivesse lá dentro ia pensar ao contrário. Exato. Portanto, Até porque existe acaba por ser um por outro aqui. fator que... Sim, há um fator que ainda não abordámos, que faz parte do futebol moderno, infelizmente, que é o papel dos agentes. Os agentes, Sim. os proxenetas do futebol moderno, e que fazem muito facilmente a cabeça às jovens e lhes prometem mundos e fundos, e a outros menos jovens, como é o caso daqueles jogadores da formação que rescindiram com o Sporting não faz muito tempo, e lhes fazem a cabeça e lhes fazem a seguir certas e determinadas agendas que não têm necessariamente a ver com o melhor para o atleta que eles representam. Gonçalo, custa um bocado ver jogadores da nossa formação a cuspir-nos na cara, não custa? Pois custa, e quando nós somos os primeiros a defendê-los e depois, como prenda, recebemos isso, custa bastante. Mas eu acho que nós também temos de ter capacidade para aprender com os erros e para nos salvaguardarmos em casos futuros. Agora, sim, claro que custou, claro que eu acho que há malta mais jovem, se calhar mais jovens, há miúdos que ainda não entendem muito bem aquilo que se passou em relação aos que saíram, mas assim, malta que cresceu a acompanhá-los, mais ou menos da mesma idade, que apanhou estas épocas em que o Sporting lançou alguns jovens, claro que custa bastante e pronto, mas depois também vemos em Alvalade na tribuna, vemos aplaudidos efusivamente, digo eu, mas eu acho que vai acontecer se um dia voltarem a Alvalade. Portanto, eu não sei se nós estamos bem ou se nós é que estamos a mais
neste caso. Depois vem a tal questão dos valores, da dignidade, do respeito próprio, que parece que não estão assim muito abundantes em determinadas áreas do sportinguismo. Um tema que já foi ligeiramente abordado, aliás, discutido pelo Gonçalo, foi a questão da relação desta direção com a formação do Sporting. Simão, achas que está a haver, de facto, uma real aposta na formação do clube? Não, eu acho que está a haver uma aposta na real destruição da formação do clube. Porque isto é assim, eu não tenho memória, lá está, como falei no primeiro episódio, as primeiras memórias que eu tenho do Sporting são do final dos anos 90. Portanto, eu não tenho grande memória do que era o Sporting antes disso, mas do que eu me lembro, nós sempre apostámos na formação, uns treinadores mais, uns presidentes mais, uns treinadores menos, uns presidentes menos. Veja-se o caso do Jesus, que apostava muito pouco na formação, mas mesmo assim ainda apostou. Ele ainda apostou em alguns jogadores da formação. Certo. Depois veja-se o caso do Balboni, que apanhava um jogador da formação que sabia dar 2 toques na bola e vai para o campo. Que até nem acaba por ser assim tão negativo, desde que isso não tenha uma despesa ou um custo desportivo. Eu não acho que é assim tão mau. De vez em quando pegar no miúdo, olha, vai jogar, faz alguma coisa, mostra-me o que sabes. O que eu vejo agora parece que quase proativamente nós estamos a dizer não vale a pena. Isto agora é proativamente, o Félix Correia é um miúdo que eu salvo eu, foi o Félix Correia que foi para quem é que foi para o Manchester United, City? Eu agora estou confuso, alguém me relembra? Eu só me lembro do Umar Baldé que saiu para o Rangers. Qual foi o que foi para o City? Epá, eu até procurava, mas não pronto. me lembro. Aquele miúdo que foi para o City, vamos dar aqui a voltinha, que eu depois vou procurar e vou-me retratar nos comentários do nosso vídeo, que fizemos um negócio por 7 milhões e meio e depois damos em contrapartida 3 milhões e meio para uma parceria, que aquilo soa quase a uma parceria de mercado negro. Eu não percebo. Quer dizer, a partir do momento, isto é o que mostra que a nossa formação está em saldos e está a ser sabotada. A partir do momento em que eu tenho um clube que gasta todos os anos 200, 300 milhões em jogadores a querer comprar um jogador da minha formação, eu, como parte interessada em defender os meus interesses, eu não digo, leva por 7,5. Não, eu dizia logo, vai por 75. Exato. E depois negocia-se, não é? E não vou oferecer para ficar com parcerias e tudo, até porque quem vai ganhar com a parceria vai acabar por ser o Manchester City, não vai ser o Sporting. O Sporting até pode, hipoteticamente, se o jogador for bom, ganhar uma parceria a nível desportivo. Desculpem estar a divagar, mas isto tem um propósito. Não. Mas quem vai ganhar potencialmente a nível desportivo ao início é o Sporting, potencialmente, porque eles vão meter aqui jogadores e nós logo vamos ver, provavelmente até vêm com contratos em que têm que jogar 20 jogos por época no mínimo, e nós vamos ter que os meter e vamos ver se são bons. Mas eles é que vão tirar o proveito financeiro. Ou seja, quer dizer, nós estamos a dar brindes ao City, que é um clube que fatura num mês o que nós faturamos em um ano, provavelmente. Ou quase. Deve ser quase isso, só em merchandise. Sim. E depois temos a questão dos outros miúdos mais novos que rescindem e vão para o Benfica. Ou que rescindem e são oferecidos ou não sei o quê. E depois vem-me aqueles, desculpem, mas eu agora tenho que ser um bocado agressivo e o Sabino sabe que eu tento não usar aqui a linguagem tão forte, mas aqui vou ser mesmo agressivo. Vem-me aqueles palhaços, é mesmo assim, palhaços, e isto é um insulto aos palhaços, que vêm dizer, mas com o Bruno também saíram a custo zero. É assim, eu não quero estar a falar de cor, mas eu acho que atletas da formação, sejam bons ou maus, e jogadores que já estavam em equipas A, também da formação, e que saíram este verão, a custo zero, deve ter batido os 5 anos do Bruno, os 2 anos do Godinho, os 2 anos do Cabeça de Fósforo, do Betancourt. Deve ter batido esses todos juntos. Isto tem sido qualquer jogador que eu acho que até tem alguma qualidade e que nós já todos reconhecemos alguma qualidade, é para rescindir e quase nem se fica com porcentagem do passe. Olha, queres um jogador? Quer, então pega lá. Foi o que nós falámos a semana passada. Isto, qualquer dia, compra-se um bilhete para o jogo ou paga-se as cotas e mandam-te 3 jogadores da formação. Não é assim. Simão, a Tânia Laranjo não aprova o teu comentário. Portanto, não deve ser, mas sabes quem é que aprova? Sabes quem é que aprova? Eu agora vou ser mauzinho, o Carlos Cruz, e ficamos por aqui. Ficamos por aqui.
Ora bem, já estamos a ficar um bocadinho com o tempo a escorrer rapidamente nesta conversa. Ainda temos que falar dos nossos mais e menos semanais. Vamos fazer isso agora, nesta já fase final do primeiro tempo, embora ainda tenhamos o tempo extra a seguir. Vamos começar pelos mais da semana. E relativamente, aliás, enquadra-se com o tópico que acabámos de discutir. O meu mais da semana são os saldos no Sporting. Esta direção provou até agora que é excelente na capacidade negocial dos saldos. Ou seja, em termos de saldos, a sua estratégia de mercado é excelente. Porque consegue dar 2 pelo preço de nenhum. O que é uma estratégia que eu jamais vi aplicada, o que é extraordinário e, portanto, eu acho que merece todo o mérito ser dado à direção do Sporting por esta estratégia de marketing que é absolutamente genial e única. Ora bem, e não tenho mais nada a acrescentar, vamos então saber qual é o mais da semana do Gonçalo. Eu não fui por ironia, que isto é o meu primeiro programa, ainda por cima eu sou conhecido por pedir a pessoas que tenham uma melhor postura, portanto eu vou manter aqui a postura, vou dar mesmo aqui um sinal positivo, tanto à Taça de Portugal de Goalball, que nós vencemos na finalíssima ao Futebol Clube do Porto, e às 23 em 40 medalhas de ouro, ganhámos nos campeonatos de Portugal do atletismo. E agora aproveito para fazer aqui a ponte, porque isto poderia muito bem inserir-se naquela tal rubrica do A Culpa é do Bruno. Mas pronto, ficamos só por aqui. Muito bem. Simão, o teu mais da semana. O meu mais, eu a semana passada falei do hóquei, salvo erro. Esta semana vou falar de uma coisa que eu tenho que reconhecer que não é desta direção, é futebol e que está bem feito. Eles só estão a seguir a política que já foi feita antes, que é esta mini tour que foi feita nos Estados Unidos. Por um motivo muito grande, o mercado americano é uma autêntica... Apesar deles terem um soccer, como eles lhe chamam, péssimo, que é horrível, e tem regras muito peculiares, como eles gostam, porque é mais emocionante assim. Fazer este tipo de tours, seja pelos Estados Unidos, até mesmo pela China, pelo Japão, que é um mercado de futebol muito grande, é uma boa estratégia a nível de merchandise e a nível de até mesmo de divulgação da marca Sporting. Aqui vou dizer que eles tiveram mal em não usar o equipamento principal, que é do género, ficaram-nos a conhecer em tons de aquilo é verde rosto e uma coisa, e aquele verde vómito dos calções, que aquilo eu acho que é dos piores equipamentos que nós já tivemos, mas pronto, mas tenho que louvar continuarmos a fazer isso porque traz benefício económico ao clube e dá oportunidade aos sportinguistas que estão espalhados pelo mundo de pelo menos uma vez, ou os seus próprios filhos que se calhar já vão nasceram, de verem o Clube do Coração a jogar. Portanto, muito bem. Palmas aqui. Muito bem, e, aliás, e refere um pormenor interessante, que é o facto desta direção estar a seguir o exemplo do anterior presidente, Bruno Carvalho, que também seguiu o plano delineado por Godinho Lopes para a recuperação financeira do clube. E, portanto, esse grande mito da era moderna do futebol português, que foi criado há uns meses atrás por esse vulto do jornalismo internacional e, quiçá, mundial, Daniel Anjo. Ora bem, vamos aos menos da semana. Os meus menos vão para os avançados da imprensa nacional. Quem são os avançados da imprensa nacional? E já foi referido durante este podcast, são aqueles jornalistas que lançam atuardas, lançam rumores, lançam campanhas para denegrir certos e determinados alvos e depois mudam de empregador, mudam de CMs para TVIs e continuam com as mesmas lenga-lengas e, portanto, vê-se perfeitamente que existe uma determinada classe do jornalismo nacional que vive para a avança, vive para o interesse, para quem paga mais, para quem a prostituição intelectual dá mais rendimento. A estes avançados da imprensa, eu gostava de os mandar para um determinado sítio que
Bruno de Carvalho mandou quando foi eleito no seu segundo mandato para presidente do Sporting. Ora bem, Gonçalo, qual é o teu menos da semana? Bem, um é repetido, porque o meu menos acaba por ser o teu mais. Também ia falar dos saldos de afirmação, mas já está tudo dito. E o segundo foi o discurso de Frederico Varandas, penso que foi em Newark, não tenho a certeza, mas penso que foi. Porque aquilo é constrangedor e eu estou a ser bonzinho, porque aquilo causa-me. Nem é bem nojo, aquilo a determinada altura dá-me pena, porque primeiro o discurso é paupérrimo, mas nós já estamos habituados de certa forma. Depois temos logo ali no vídeo que eu vi, na primeira fila aparece logo aquilo, eu costumo apelidá-lo de Chorão, mas ele é muito conhecido como Manuel Fernandes. E aparece ali, é que aparece mesmo no centro do vídeo. Portanto, não podiam meter mais nojo. E eu não consigo. E depois aquilo acaba tudo. Ele diz para rezar, há um padre que diz para rezar, e ele diz para rezar, depois acaba tudo em uma grande efusividade. E eu tenho que fazer aqui uma tentativa de piada. Que olhando para o vídeo, aquilo pareceu-me ser uma população mais velha. E eu quero crer que os aparelhos auditivos estavam todos desregulados, porque aplaudir aquela pouca vergonha. Bem, não tenho mais nada a dizer. Eu acho que é um bocado, porque estavam nos Estados Unidos da América, aquilo deve ter sido um público de sitcom, aquele aplaudir enlatado, que eles não interessa aquilo que está a dizer, aquele público é contratado para bater palmas e, portanto, deve ter sido isso que se passou. Simão, menos da semana. O meu menos da semana, opá, ainda me estou a rir, Gonçalo, fogo. Tu fizeste quando estavas a falar dos aparelhos auditivos. Eu por acaso estava-me a lembrar, como é nos Estados Unidos, desculpa, eu já falo do meu menos, mas estava-me a lembrar imaginar o Donald Trump a fazer o discurso. Estás a ver aquela cena dele muito monótona, muito Sim. monossilábica. And you know that the guys are gonna play with this and they're very good. We have to pray. Fez-me lembrar isto, estás a ver? Opa, genial. Boa imitação. Eu tento. Eu um dia se calhar vou a um programa de televisão fazer e depois ainda levo uma bomba em cima, mas pronto. O meu menos da semana vai para a fantástica campanha do Dia dos Avós. Que andou a correr no Facebook e no Twitter do Sporting. O Rugido até fez uma sátira no Paint. Que pá, é assim, eu digo uma coisa. Eu já conhecia designers sem experiência, sem curso e com 14 anos que faziam no Photoshop ou até mesmo no Paint uma coisa mais bonita que aquilo. Opa, aquilo é horrível. Opa, a utilização da imagem, para quem não sabe, de uma stock photo, que é uma imagem de um banco de dados em que uma pessoa chega lá e paga 5, 10, 50, 100 euros, o que seja, e tem acesso à imagem para poder utilizar, é perfeitamente natural nos meios de marketing, apesar de eu acho que o Sporting tem meios para arranjar um avô, uma criança, meter uma camisola em cada um e tirar uma foto. Eu acho que isto é... Pronto, mas vamos descontar essa parte e dizer, ok, vamos usar uma imagem de banco de dados. Mas aquela montagem... eu acho que eu no Paint, com o tempo necessário, não fazia pior. E isso é dizer alguma coisa, porque eu não sou designer. E depois sabendo que nós estamos a pagar bem, basta, não se sabe valores ao certo, fala-se assim 3 milhões, 3,5, mas de certeza que estamos a pagar mais à comunicação do que pagávamos antes. Ao senhor LPM, aquele homem íntegro, é aquilo, como basta, é como o discurso do Varandas, é quase a mesma coisa, é paupérrimo, é terrível, não tem ponta por onde se lhe pega. E depois tem aquela campanha muito triste do Dia dos Avós, e tu sabes que falhaste na comunicação quando as pessoas nos comentários não estão a falar da campanha, mas sim da porcaria da camisola. Tipo, o teu objetivo é pôr as pessoas a falar da fotografia e da campanha e consegues pôr toda a gente a falar de outro motivo qualquer. Isto é surreal. Isto é completamente surreal. Eu já vi clubes da terceira divisão com campanhas gráficas melhores. Não é aceitável. Isto não é aceitável em lado nenhum. E atenção, a nossa comunicação já era má antes. E isso é dizer alguma coisa. A nossa comunicação não era boa. A nível gráfico, a nível de tudo. Melhorou bastante, mas era má. Agora é só simplesmente terrível. E não consigo ver pior. E as centenas de montagens que depois se seguiram tanto nos... Aquilo foi... Eu rimo, mas rimo com vontade, porque realmente
é caso para perguntar onde é que está o Sporting que ia deixar de ser alvo de chacota, não é? Não, parece que é o vem de dentro Parece que... e agora é o vem de dentro do Photoshop. Pronto, opá. Mas temos que ver esse aspecto com a devida seriedade. Esta direção teve uma herança muito pesada e, portanto, está perante um dilema gravíssimo, que é pagar a licença do Photoshop ou pagar ao batuque. E resolveram pagar ao batuque e, portanto, não houve dinheiro para a licença do Photoshop. E temos que ver isso neste contexto desta extraordinária campanha de marketing da comunicação do Sporting. Mais uma. E só faltou aí, eu acho que para ficar perfeito, só faltou aí uma frase final que era, até me esqueci daquilo que ia dizer, mas era em relação ao marketing, porque o Sporting, não nos podemos esquecer do que aconteceu em maio passado, portanto temos de dar este desconto na comunicação do Sporting, porque, pronto, maio passado, não nos podemos esquecer de maio passado. Tenham sempre isto em conta. Maio passado teve um grande, pronto, foi importante negativamente no Sporting e havemos de estar a invocar maio passado até 2025 e eu espero que isto já esteja bem melhor. Sim, há aliás uma parte do público em geral e determinados avançados que se refere ao maio passado como tendo sido um cataclisma de dimensões cósmicas que eliminou completamente o Sporting da face da Terra e que agora está a ser construído do zero. Que é uma conversa da treta que tem sido divulgada com bastante frequência. Ora bem, já estamos a entrar no tempo extra. Estes 45 minutos passaram bastante depressa. Um jogo bem disputado de parte a parte. E para o tempo extra desta semana temos um breve comentário a um facto que tem a ver com talhes. E talhes relativamente ao Presidente da Liga, ao Pedro Proença, que na sua conta de rede social, em termos de clubes, só segue um clube. É extraordinário. Sabes que clube é, Gonçalo? Eu sei, por acaso acompanhei, até vi quem foi a primeira pessoa a lançar isso, a notar que ele na verdade seguia um clube e seguia a conta oficial da Liga Portugal. Sim. Mas a verdade é que essa já não é a realidade, que depois de tanto burburinho, tanta gente a notar, ele entretanto já foi seguir mais contas de clubes. Eu queria só dar aqui uma adenda, porque foi um belenense que eu não conheço, mas por acaso até sigo nas redes sociais, que notou isto. E a verdade é que o mesmo Pedro Proença, que não consegue agir em relação à pouca vergonha que é termos um Belém e um belenense e um qualquer coisa SAD na primeira divisão, é o mesmo Pedro Proença que, se formos ver, neste momento segue a conta oficial do Belenenses Clube. Portanto, é uma hipocrisia brutal. Mas parece, afinal de contas, que já se fez luz no Proença. O que é que achas, Simão? Fez-se luz? Fez-se luz. Aliás, o Proença, eu acho que é assim, eu tenho que defender o homem um bocadinho agora aqui na parte final do programa, que é o seguinte: o Proença, ele queria seguir mais na altura, ele estava à espera que passasse, mas ameaçaram-no com perder 2 dentes da frente. E ele então, é melhor só seguir aqui, vamos fazer aqui um bocadinho de luz e vou seguir só o clube do meu coração. Agora, na nota mais séria, porque eu também não sou só brincadeira e piadas de mau gosto, como foi há um bocado, e eu não quero saber se foi de mau gosto já agora. Eu não sou contra o Pedro Proença ser benfiquista e demonstrar que é benfiquista. Ponto 1. Assim, da mesma forma que não sou contra o Joaquim da esquina ser benfiquista e seguir nas redes sociais e até mesmo ter um cargo de poder, ou o primeiro-ministro, ou seja quem for. O que eu sou contra e para mim é uma bestice completa, é ele ter uma conta nas redes sociais, provavelmente ter alguém que gira aquela porcaria, porque eu duvido que seja ele a gerir aquilo. Provavelmente ele tem alguém que ou o aconselha ou gera mesmo a página, e ter só o gosto na página do Benfica. Isso é que é de mau gosto, porque ele como entidade máxima, não é, da Liga Portuguesa, que acaba por ser isso, ele tem que dar o exemplo, ele tem que ser... ele não pode tomar partidos. E o que ele mostra aí é que inconscientemente vai tomar um partido. Exato. Nas coisas mais pequenas as pessoas se revelam. É assim, claro que ele vai ter um clube, eu também vou ter um clube, e eu se chegasse à Liga também ia ter um clube, eu não ia deixar de ser sportinguista, estava aos dedos e dizer, agora não sou do Sporting. Não, eu sou do Sporting.
O problema é que em Portugal, e aqui vou dar um parênteses, mas que vocês vão perceber porque se liga muito bem com isto, há muitos anos atrás, e agora não me recordo o nome, houve um árbitro que disse que era sportinguista e acabou-lhe a carreira. O Vítor Pereira já não, esse já foi mais tarde. Mas houve um árbitro que disse que era sportinguista e acabou a carreira dele ali. O Proença sabia-se e sempre admitiu que era benfiquista e continuou tudo bem. Pois. E temos aqui a história. É nos detalhes. São detalhes Exatamente. que fazem toda a diferença. Ora bem, estamos a terminar este tempo, este primeiro tempo. Já estamos no tempo extra e o árbitro já está a olhar para o relógio. Muito bem. Gonçalo, um último remate à baliza antes de terminarmos esta emissão. Eu quero terminar como comecei, a agradecer o convite, foi extraordinário, é a primeira vez, é a minha primeira experiência assim num formato destes e pronto, e continuem a falar Sporting, verdadeiro Sporting que tem faltado muito e que o nosso Sporting se vai erguendo aos poucos e que nós possamos fazer parte desse processo. Excelente. Simão, um último cruzamento? Um último cruzamento. Primeiro ponto, agradecer ao Gonçalo por ter aqui estado presente. Foi um privilégio tê-lo aqui. Nós não nos conhecíamos até ontem, mas eu já conhecia por interagir nas redes sociais, só não conhecia por falar com ele. Falei ontem em preparação para o programa. É um prazer em tê-lo aqui. Sempre o convite fica aberto, sempre que estiveres interessado. És bem-vindo. Ponto número 2, agradecer a toda a gente que nos tem ouvido. Nós crescemos do primeiro vídeo para o segundo. Temos tido, pelo que eu sei, uma boa aceitação por parte dos nossos ouvintes, o que é excelente. Eu nunca pensei que fôssemos ter o feedback que tivemos. Muito obrigado a toda a gente que tem visitado, tem ouvido e tem acompanhado, e espero que continue a crescer, porque queremos chegar a palavra ao maior número de sportinguistas possível. E em último ponto, queria pedir um bocadinho de civismo, porque houve uma autêntica batalha campal nos comentários do YouTube do último podcast, em que obviamente foram apagados, porque assim, podem discutir, e isto nem teve nada a ver com as nossas opiniões, foi mesmo pessoas a oferecer porrada umas às outras, portanto chegou a esse ponto. Malta, tenham um pouco de civismo, tenham calma, não se chateiem, deem a vossa opinião, pá, nós temos gosto em interagir e falar, mas não façam isso, nós somos todos sportinguistas e temos é que nos unir, e isto sim é união, é unir-nos por um bem comum, ainda que tenhamos pontos de vista divergentes. Muito e bem. É aqui que eu fecho. Muito bem, Simão. Sim, agora é tempo do segundo tempo, o segundo tempo é convosco, por isso... espero, reforço aquilo que o Simão mencionou, que tenham comportamentos corretos, senão o árbitro vai ter que distribuir cartões amarelos e vermelhos e isso não queremos. Portanto, o segundo tempo é convosco. Nos comentários discutam os temas que abordámos neste programa. Subscrevam o canal, partilhem, coloquem like ou dislike, aquilo que queiram fazer, mas o segundo tempo do primeiro tempo, o podcast do Rugido Verde, é convosco. Foi mais uma vez um prazer estar convosco e vemo-nos na próxima semana.